Acompanharem a pergunta, a resposta e os textos bíblicos que embasam esta formulação doutrinária, este pensamento, esta síntese de resumo do pensamento bíblico elaborado pelos teólogos de Westminster, sintetizando para nós o pensamento, o ensinamento das Escrituras e os textos que embasam então esse pensamento a respeito da aplicação dos elementos da nossa salvação. E nós estamos trabalhando sobre a relação da justificação com a santificação, e hoje na pergunta 77 nós vamos ver o que difere, quais são os aspectos diferentes, mas quais são também os elementos de semelhança, qual é a relação entre eles, né? Sua diferença, mas também sua igualdade, seus elementos e também existe um fator que, mesmo tendo diferenças, né, mesmo os elementos sendo diferentes, eles são interrelacionados e interdependentes, né? A justificação, a santificação depende necessariamente da justificação, a santificação depende da santificação, e uma coisa leva à outra. A justificação leva à santificação. Não existe um indivíduo justificado sem ser santo, um indivíduo santo sem ser justificado, né? Os que são declarados santos, os que são considerados santos, são aqueles que foram declarados justos. Não, quando a Bíblia fala de santos, refere aos homens como santos, ela está partindo do princípio de que eles foram justificados, declarados justos diante de Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Então vamos ver aí a pergunta e a resposta. Se nós tivermos condições, já partiremos para 78, porque ela mostra porque que a nossa santificação não é perfeita nesta vida, né? Mostrando que neste processo não atingimos perfeição aqui, né? Dentro do processo. Então o processo nos conduz para uma perfeição em um aspecto, porque em outro já somos, e nós já vimos isso, já somos santos e somos perfeitos. Em que sentido? No sentido judicial da palavra, no sentido legal da palavra, no sentido forense da palavra, no sentido da nossa relação diante de Deus como justo juiz. Nesse sentido, já somos tratados como perfeitos, no sentido de sem culpa, sem maldição, né? Sem a condição de inimigo, transformado em filhos. Então, Deus nos olha e já nos vê nesta condição em Cristo. Se assim não for, não podemos ter uma relação com Ele. Então, vamos ver isso aí. Por isso que é importante entender a diferença que há entre estes dois elementos, mas sua relação, sua interdependência, porque não tem como distingui-los, mas não tem como separá-los. Podemos distingui-los, podemos demonstrar a diferença entre eles, mas não podemos separá-los, nem eles, nem nenhum elemento da salvação. Não podemos separar nenhum elemento da salvação. Todos eles, apesar de terem elementos distintos, estão relacionados e numa interdependência. Eu não posso tratar, por exemplo, a glorificação desassociado da predestinação. Eu não posso tratar a predestinação desassociado da glorificação. Ou seja, eu não posso dizer que alguém será glorificado sem ter sido predestinado para este fim. Eu não posso dizer que um indivíduo não vai ser glorificado, vai ficar pelo caminho, não vai chegar no fim da sua salvação se ele foi predestinado. O predestinado vai ser glorificado. O glorificado foi predestinado. E Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 8, versículo 19 e 20, quando ele diz que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Mostrando que
a salvação, todos os elementos da salvação, apesar de distintos, formam um único bloco, uma única realidade, a salvação. Esses elementos compõem um todo, e esse todo, apesar de distinções dos elementos, é indivisível. Não posso dividir esses elementos, é inseparável, não posso separar eles. Tem gente que é santo, mas não é justo. Tem gente que é justo, mas não é santo. Tem gente que é santo, é justo, mas não vai para o céu, não vai ser glorificado, né? Tem gente que vai ser salvo, mas não foi predestinado, está fora do grupo dos predestinados e vai ser salvo. Não. Todos os elementos estão totalmente ligados e interdependentes. Então vamos ver a relação então da justificação com a santificação, especificamente suas distinções, né? A pergunta diz assim: em que difere a justificação da santificação? Resposta: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, contudo, elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação, o seu Espírito infunde a graça e dá forças para exercê-la. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. A justificação liberta a todos os crentes igualmente da ira vindoura de Deus, e isso de modo perfeito nesta vida, de maneira que eles nunca mais caem na condenação. A santificação não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Isso é simultâneo? A justificação e a santificação são simultâneas? A santificação é simultânea em relação a... Ela é simultânea. Primeiro como um ato, né? Ela é simultânea quanto ao primeiro aspecto da santificação, que é a separação. Ela é, quando eu sou justificado, eu sou imediatamente santificado, no sentido de separado para Deus e purificado basicamente para uma relação com Ele, e deflagra-se o processo de purificação, de santificação, quanto à mudança do caráter, que nós vamos ver isso, quanto à mudança do coração, né? Quanto à pureza do coração. Então ela é simultânea no sentido de que elas vêm juntas, uma atua imediatamente de forma perfeita e completa, que é a justificação, e a outra atua imediatamente para um sentido básico de santificação, que é a separação, e deflagra um processo, e abre um processo. Então, eu sou pela fé chamado e justificado imediatamente, santificado por ter sido separado para Deus e introduzido numa relação santa com Ele como filho, e inicia-se um processo de limpeza do meu coração pelo Espírito Santo, com a conversão e a regeneração e a conversão, tá? Então é simultânea no sentido que elas vêm juntas, mas atuam com efeitos diferentes, certo? Nós vamos ver isso. A formulação aqui dos teólogos de Westminster para mim é muito precisa. A linguagem usada por eles e a conclusão feita por eles é muito precisa biblicamente para descrever essa diferença, mas essa correlação. Então, primeiro, veja aí que o nosso irmão presbítero Elton nos ajudou aí colocando os textos de uma maneira bem mais didática para nós, né? Facilitou aí o trabalho bem direitinho, separando as sessões. Eu faço isso no meu script, no meu esboço, e ele ajudou a gente aí no boletim, mantendo de uma forma mais didática para a gente. Então vamos lá, pelas sessões, trabalhando as sessões aí. Na primeira sessão, ele diz assim: ainda que a santificação seja inseparavelmente unida à justificação. Então vamos ver a primeira coisa. Elas são inseparáveis porque fazem parte, são elementos, partes de um todo, tá? São partes de um todo, então elas não podem ser separadas. Já falamos sobre isso.
ainda que sejam inseparáveis. Então, por que elas são inseparáveis? Como o Júnior disse, há uma simultaneidade de aplicação delas e uma correlação e interdependência. Então vamos lá, vamos ver os textos aí que nos ajudam a compreender esse aspecto inseparável dos elementos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, 1 Coríntios 1:30, Romanos 8:30. Aí às vezes você pode pensar assim: pastor, por que está nesta ordem, que ela não é uma sequência numérica da Bíblia? Porque às vezes os textos são colocados dessa maneira por uma questão de argumento, que alguns textos trazem a ordem argumentativa. Aqui não é ordem numérica do texto na Bíblia, mas é ordem argumentativa, ou seja, o texto que vem primeiro, ele tem uma primazia na argumentação. Não sei se os irmãos entenderam minha explicação. Porque, por exemplo, porque quando começa com os textos do Antigo Testamento, porque não é uma questão de Antigo e Novo Testamento, é a ordem argumentativa, é que o texto que vem primeiro, ele embasa os primeiros argumentos. É uma ordem de argumento, de construção do argumento, e não de ordem dos textos como ele está na Bíblia, certo? Eu gosto às vezes de colocar dessa maneira para ajudar, mas às vezes a gente atropela os argumentos, a ordem argumentativa fica confusa, tá? Então vamos lá. Um texto que fala da imperfeição de nossa condição como santos, colocado antes de falar da relação com a santificação, então confunde a ordem argumentativa. É uma questão de lógica, mas vamos lá. 1 Coríntios 6:11, que achou, leia. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está falando de que os crentes não podem viver na prática do pecado que caracteriza os ímpios. Aí ele dá uma lista lá de pecados, de práticas pecaminosas, e diz assim: vocês eram assim antigamente, vocês viviam na prática desses pecados, eram conhecidos pela prática pecaminosa de vocês, mas vocês não são mais assim, porque foram santificados e justificados. Veja como é a ordem que ele coloca aí, Marlete, por favor. Vocês foram assim. Por que vocês foram assim? Foste lavado, mas tais fostes alguns de vós. Tá, vocês já foram assim, mas foi o que? Mas vós vos lavastes. Vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito. Olha que coisa interessante. Por que ele coloca aí a santificação? Ele diz assim: mas vocês foram lavados, ou se lavaram, mas vocês foram santificados e justificados. Ou seja, que aspecto é esse aí da santificação? É aquele aspecto simultâneo da sua relação com a justificação. Mas vocês não são mais assim, vocês foram separados, vocês foram tirados, vocês não são mais como eles, vocês não são ímpios, não regenerados, vocês não são inimigos de Deus, vocês não são homens no seu estado natural, vocês não são mais assim dominados pelo pecado, debaixo da maldição, debaixo da ira, debaixo da escravidão do pecado. Vocês já foram lavados. Em que sentido básico deste lavar? No sentido inicial de separado para Deus, e lavado inicialmente pela presença regeneradora do Espírito Santo. Mas a base disso é a justificação. Fostes santificados, justificados, porque justificados foram separados para Deus e já são santos. Olha a relação da santificação com a justificação. Então, é inseparável. Vocês foram santificados porque foram justificados, declarados justos, libertos da condenação, e então separados para Deus, regenerados e purificados inicialmente para pertencer a Ele. Veja um outro texto que fala dessa relação, 1 Coríntios ainda, capítulo 1, versículo 30, também faz esta correlação, interdependência e aspecto
de inseparação, de impossibilidade, de desmembramento, de separação entre uma coisa e outra. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, em qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ó, que coisa linda. Mas vocês são dele. Vocês pertencem ao Senhor agora. Porque nele vocês têm a sabedoria, o conhecimento de Deus, o propósito, a palavra salvadora de Deus, que é Cristo. Vocês têm a sabedoria, o plano salvador de Deus. Vocês têm a justiça, a justificação, a justiça e a santificação para a regeneração, para serem regenerados, para serem transformados. Então vocês têm em Deus a justiça, veja uma coisa ligada à outra, sua revelação, sua palavra reveladora, a justiça, a santidade e por fim o propósito maior de regenerá-los. Tudo isso sendo a regeneração de vocês. Veja a linguagem generalizada que é a regeneração, amarrando as partes desse todo. O conhecimento salvador de Deus, a sabedoria, o chamado, a vocação eficaz, dando um conhecimento da justiça providenciada para vocês e a santificação. Ainda mostrando esta relação de inseparação, Romanos 8:30. Na realidade, sim. Eu falei 8, 19 e 20, mas é 8, 29 e 30, que é 29 e 30, porque fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, e aos que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. É colocado esse texto para mostrar a relação, porque apesar de não ter todos os elementos principais da salvação estão aí presentes, interrelacionados e mostrando que eles fazem parte de um todo, por isso não podem ser separados. Então, onde é que você tem o todo? O todo está no versículo 29. Leia aí, irmã Arlete. O versículo 29 é o todo. Vá. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o todo do propósito de Deus. Este é o todo. Aquele que nos conheceu em sua mente, aquele que nos conheceu antes de existirmos, aquele que já se relacionava conosco como um plano em sua mente. Isso é a ideia de presciência, não é prever o futuro, mas é planejar o futuro como uma realidade presente na sua mente. É isso que é presciência, é Deus se relacionar com o que Ele está planejando como algo real e verdadeiro em sua mente, como algo presente. Aquele que nos conheceu, aquele que segundo a sua presciência nos conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Esse é o todo, esse é o plano de Deus. Predestinar para ser conforme a imagem de Jesus, para sermos criaturas perfeitas na perfeição de Cristo, sendo Ele a base de tudo, sendo Ele o molde de tudo isso. Primogênito da criação é a ideia de que Ele é o Adão perfeito, Ele é a base perfeita, é o molde perfeito da humanidade que Deus quer, conforme a imagem do seu Filho. Aí ele diz, então esse é o plano e este é o todo. Agora vamos para as partes, versículo 30. Se o plano é Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus, quais as partes fazem parte, estão relacionadas neste todo? Agora vamos, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele não bota todos os elementos, mas os mais importantes. Então, quais são os mais importantes? A predestinação, importante no sentido do argumento aí, Todos são importantes e indispensáveis e necessários. Mas ele para mostrar as partes do todo, as partes que liga
que liga todos os espaços desse todo, ou seja, seu início, seu meio e seu fim, tá? Então, falta aí os intermediários, mas o início, o meio e o fim. Então ele vai dizer aí, aos que predestinou, que é o início, predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, predestinou. Então, predestinou, a predestinação não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim. Então, para que fomos predestinados? Para sermos conforme a imagem de seu Filho. Mas a predestinação não faz isso só, ela leva para. Então, predestinados, aos que foram predestinados, os que foram predestinados são chamados. A vocação eficaz, lembra que já vimos aqui sobre a vocação? Chamado pelo Evangelho, chamado pelo Espírito Santo, pela pregação. Para quê? Para ser justificado. Aí já tem um monte de elemento que não foi apresentado aí, tá? Como a conversão, a regeneração, o arrependimento, a fé. Mas está contemplado no elemento justificação. No elemento justificação está contemplado aí a conversão, a regeneração. Ele foi chamado, quando ele foi chamado, ele foi regenerado, ele foi convertido, ele recebeu fé, arrependimento e fé. Na fé ele foi unido a Cristo e então foi justificado. Quando ele foi justificado, que esse indivíduo recebeu a justificação, ele foi santificado no primeiro aspecto da palavra, separado para Deus, deflagrou-se um processo de santificação, de purificação nele, para que ele alcance o último elemento, início, meio e fim. Qual é o último elemento? A glorificação, o aperfeiçoamento do corpo e da alma na remoção plena do pecado e dos seus efeitos. Então a glorificação é o último elemento, o último estágio da aplicação da salvação no eleito. Então aí ele coloca os elementos principais: início, meio e fim, predestinado, justificado e glorificado. Então para mostrar que eles não podem ser separados e nem podem ficar em parte. Eu não posso receber uma parte e ficar sem a outra. Ao que predestinou, justificou e glorificou. Por quê? Porque o plano é ser conforme a imagem de Cristo. Então ele vai ser glorificado. Os que foram predestinados estão sendo chamados, já foram chamados, serão chamados, estão sendo justificados, já foram justificados, serão justificados, estão sendo santificados, foram santificados ou serão santificados. Estamos falando do passado, presente e futuro. Alguns foram glorificados na alma, outros já estão sendo glorificados na alma hoje porque estão morrendo. Tem gente morrendo hoje, com certeza, né? Tem gente morrendo hoje, tem crente indo para a glória hoje, com certeza, em qualquer parte do mundo. E outros vão ser glorificados no futuro em sua alma. Mas todos seremos glorificados no futuro quanto ao corpo. Este aspecto da glorificação nenhum crente ainda recebeu. Por quê? Porque os mortos ainda não ressuscitaram. Isso, muito bem, mano. Fale com firmeza. Jesus não voltou ainda, meu irmão. Jesus precisa voltar, e quando ele voltar, ele trará consigo os mortos. Não é isso que o texto diz? Eles virão junto. A vinda de Cristo vai se dar junto com os mortos, mas eles não permanecerão mortos. E no tocar da trombeta, no ouvir de sua voz, o abismo dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. Cristo dirá: levante todos, e todos ressuscitarão. E os que ficarem vivos, diz Paulo, serão transformados. Também passarão pela glorificação, que é a transformação do seu corpo. Então, este elemento, glorificação do corpo. Pastor, por que o senhor fala glorificação do corpo? Porque as duas partes essenciais do homem, elas recebem a glorificação em tempos diferentes. Então, primeiro a alma. Por quê? Porque nós morremos.
Só quem vai receber a glorificação em corpo e alma, quem é? Isso, está seguindo o raciocínio direitinho. Os vivos vão receber a glorificação de corpo e alma, porque não passarão pela morte. Pela morte. Não no sentido literal da palavra, né? Não vão experimentar essa separação. Mas os mortos recebem a glorificação em dois momentos. No momento em que morre, a alma recebe a glorificação, e no dia da ressurreição, o corpo receberá a glorificação. É tanto que a alma glorificada do crente vai se unir ao seu corpo glorificado, que será glorificado, para que aí ele esteja do lado de Cristo glorificado. Então, o que é que nós percebemos desse texto? Que os elementos do versículo 30, são elementos que compõem o todo apresentado no versículo 29. E as partes não podem ser separadas, não podem ser removidas e não podem ficar sem a outra. Um elemento está ligado ao outro e leva ao outro, certo? Então, por isso que aí nós vamos ver que este argumento prova que não tem como se perder a salvação, que é uma balela falar de perda de salvação. Por quê? Porque a salvação é um todo, composto por partes inseparáveis e interdependentes. Eu não posso falar de fé separada de predestinação e de glorificação. Está entendendo? Se recebe um elemento, se ele é predestinado, todos os elementos vão chegar para ele. Então não tem esse negócio de creu em Jesus Cristo, fulano foi predestinado, creu em Jesus, mas foi para o inferno. Não pode. Não pode. Aí eu estou atribuindo imperfeição a Deus e à obra de Cristo. Imperfeição. E não. A certeza da salvação está na perfeição de Deus, na perfeição de sua obra e na perfeição de Cristo. Não é na perfeição nossa. É por isso que a gente não pode se salvar. A gente ainda não é perfeito. Por isso que a gente precisa de salvação. Mas no tempo da vida, quando pegou, ele sabia que não tinha perdido a salvação. Ele estava triste. Claro, pelos efeitos do seu pecado, que são avassaladores, nós vamos ver isso. Mas perder salvação não faz sentido nenhum quando a gente analisa o que é a salvação, que é uma obra de Deus no homem, e não uma obra do homem para Deus. Agora o fato só de crer não é regenerado. A fé é um elemento. A fé é um elemento. Agora existem vários tipos de crença, que é o que o senhor está falando. O fato de dizer que crê não significa que esse indivíduo de fato tem fé salvadora, mas se ele tem fé salvadora, ele é salvo. Entendeu, Bertoliano? O fato de dizer que crê não faz desse indivíduo necessariamente um indivíduo salvo. Mateus 6. Exatamente. Eu sou mais pesado quando eu falo sobre isso aí. Mateus 6 é forte, mas eu acho o Tiago mais forte ainda. Eu acho. Porque crente até o diabo e os demônios são, e crente fervorosos. Os demônios é melhor do que ateu. Ateu é pior do que demônio. Peraí, pastor, aí isso pegou pesado. Peguei mesmo, porque é isso que Tiago diz. Porque os demônios são cruéis e perversos, mas ateus e incrédulos eles não são. Eles sabem que Deus existe e estremecem em saber o poder de Deus e o que aguarda eles. E ainda obedece mesmo não querendo. Então, se é uma coisa que os demônios não são, é incrédulos. Eles não são incrédulos. E nem tem espaço para ser ateu, porque eles sabem muito bem que Deus existe e estremecem não só com a existência de Deus, mas com o poder que eles conhecem. E estão diante de Deus todos os dias, porque eles vão lá. E a Bíblia diz que vão mesmo. E perturbam o povo de Deus, fazendo acusações infundadas contra o povo de Deus diante de Deus. Então, ateu e incrédulo é pior que demônio.
no sentido espiritual da palavra. Por quê? Porque os demônios não são incrédulos, eles são crentes, mas um tipo de crença que não salva, porque existem várias formas de crença. Então os demônios são, por isso que algumas pessoas chegam a dizer assim, quando a pessoa me fala assim, eu sou crente, aí eu digo, o demônio também é, e é verdade, e é bom, é uma boa forma de evangelizar. Falando disso, eu sou crente. Sim, crente em quê? Os demônios também são. Eu sou crente em Deus, os demônios também são. Você é salvo? Você crê em Jesus como seu Salvador? Você nasceu de novo? O Evangelho converteu o seu coração? Você conhece a Cristo de maneira salvadora? Aí é outra história. Eu creio em Deus. Sim, os demônios também creem. Tiago disse. E estremecem. E tem temor. E tremem. Né? Porque o homem respeita o que teme. Mas vamos lá. Continuando aí. O texto diz assim. Então nós já vimos o texto de Romanos, que mostra a relação dos elementos de uma maneira que eles não podem ser separados. Então, ainda que sejam inseparáveis, é isso que ele está dizendo, ainda que santificação e justificação sejam inseparáveis, contudo, continuando aí o estudo, elas diferem nisto. Agora vamos ver as diferenças. Eles não podem ser separados porque eles são partes de um todo. São elementos da salvação, são elementos da regeneração, são elementos do plano de Deus de fazer para si um povo perfeito na imagem do seu Filho. Esse é o todo. Então ele diz assim, ainda que sejam inseparáveis porque são parte de um todo, eles têm diferenças. Essas diferenças que a gente quer ver. Então a primeira diferença, em que eles diferem? Primeiro, na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo, e na santificação o seu Espírito infunde graça e dá forças para exercê-la. Então, primeira diferença, é o aspecto legal, é a base legal. Nós já falamos sobre isso, que a justificação é o alicerce legal de nossa salvação, e a santificação é o fruto dela. É seu fruto, sua evidência, seu elemento evidenciador, externador. Então assim, a base da nossa salvação é o aspecto judicial, legal. Então, o que é a justificação? É a declaração de Deus como um justo juiz, de que estamos libertos da culpa e da condenação que sua lei impõe sobre nós por termos transgredido ela em Adão e vivermos como transgressores na nossa vida diária. Então, o que é a justificação? É a declaração, é a imputação, é a acreditação, é Deus creditando a nós a justiça de Cristo, colocando sobre nossa conta a justiça de Cristo. É uma transferência de mérito, judicialmente falando, legalmente falando, no aspecto forense, é fora de nós, no âmbito do juízo divino, do tribunal divino. Justificação tem a ver com imputação de justiça, declaração forense legal. Eu lhe declaro liberto, livre. Este é o primeiro aspecto. Isso é justificação. A santificação é uma infusão de graça, é a graça sendo colocada no coração para limpar o homem. Justificação é fora de nós no âmbito legal, santificação é dentro de nós. Daí a confusão católica nós já vimos, que ela confunde justificação com santificação. Ela diz que a justificação é a infusão de graça, para que a justiça seja conquistada pelo esforço do indivíduo usando os meios, usando os sacramentos. A visão bíblica é totalmente diferente. Primeiro meu problema judicial com Deus é resolvido fora de mim, na mediação de Cristo, na imputação de sua justiça, porque a imputação de minha culpa já foi colocada sobre ele. Deus imputa sobre mim a justiça de Cristo, me declara livre, e então infunde graça baseado na justiça de Cristo, para que esta graça infundida pelos meios estabelecidos por Deus
possa me limpar gradativamente, me capacitando a continuar buscando esta graça limpadora no meu coração. Então, justificação é imputação legal de justiça, santificação é infusão de graça, é derramar de graça, é colocar graça no coração, entendeu? Um é fora, o outro é dentro do indivíduo. Um é no âmbito forense e judicial, outro é no âmbito do coração, do tratamento do coração. Um é tratamento da dívida, um é tratamento legal, outro é tratamento pessoal, de caráter, de coração. Então, esta é a primeira diferença. Nós vamos ver os textos aí que nos ajudam a compreender esta diferença. Romanos 6:8, Filipenses 3:8, abram os textos aí, está na sequência, 3:8 e 9, e 2 Coríntios 5:21, confirmando esse aspecto aí da justificação no âmbito forense, fora de nós, no tribunal de Deus, pagamento de dívida. Quem achou aí? Romanos 4, versículos 6 e 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse texto é bem interessante, que ele está citando o Salmo, invocando lá o Salmo 32, né? Que Davi diz assim: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo dolo, como é? E que os pecados são cobertos. Esta cobertura aí é uma cobertura de imputação de justiça. É a declaração legal de que ele está livre, baseada em uma satisfação dessa justiça fora dele por um substituto dele. Uma coisa fantástica. Bem-aventurado é aquele que Deus providencia um pagamento para ele no seu lugar. É isso que ele está falando. Aí Paulo invoca a fala de Davi, que nos representa na sua queda, na sua dor, mas também na sua restauração, na graça que ele experimentou, na misericórdia que ele experimentou de Deus. E aí ele vai citar, Paulo vai citar Davi e dizer assim: foi como Davi disse: bem-aventurado é aquele que os seus pecados são perdoados, que Deus credita. Foi usado o termo, qual o termo aí? Acredita? Como é que ele usou? Imputa? Não, mas não foi imputa não. O sentido é imputa, a tradução melhor seria atribui. Suavizou, usou um eufemismo, não foi bom esse eufemismo. Por quê? Suavizou o sentido judicial da palavra. Apesar de que a atribuição também tem um peso, mas não tem o peso de creditar, de imputar. A ideia aí é que Deus creditou, imputou, pegou a justiça de outro e deu a ele, o mérito de outro e imputou a ele, e colocou na conta dele, e atribuiu a ele. Sim. Relendo o texto. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja o que eles fizeram. Traduzir o mesmo termo que aí foi traduzido para imputar, lá em cima eles traduziram como atribuir. Mas o sentido é o mesmo. Aquele que Deus não imputa pecado é aquele que ele imputa justiça. Por que ele não imputa pecado? Porque o indivíduo não tem culpa? Deus absorveu ele? Não. Deus imputou sobre ele uma justiça de outro, porque o outro tomou a culpa no lugar dele, recebeu a condenação no lugar dele. Então ele não vai mais receber a imputação do pecado, porque o pecado foi imputado para o outro, que trocou sua justiça e deu para ele. Tomou o lugar do culpado para receber sua maldição, e fez com que o maldito, o condenado, ficasse em seu lugar com a sua justiça.
Então, bem-aventurado é aquele que Deus não imputa pecado, porque ele imputou justiça, creditou justiça, atribuiu justiça, deu uma justiça a ele, independente de suas obras, independente do seu esforço, independentemente do que ele fez. Ele não fez nada para ter essa justiça, pelo contrário, ele fez para merecer condenação. Mas aí Deus não dá o que ele merece. Por quê? Porque ele está sendo misericordioso com esse indivíduo que recebeu justiça. Não foi isentando ele, absorvendo ele. Disse, não, você não é tão culpado. Não, você é culpado, mas essa culpa eu não vou creditar, eu não vou colocar sobre sua conta, porque alguém pagou. Esse alguém é Cristo, né? Então, bem-aventurado é o indivíduo que o pecado não é imputado, porque a justiça é imputada. Aí, confirmando este aspecto distinto, que a justificação é imputação legal de justiça. Veja aí, continuando aí, Filipenses 3, 8 e 9. É tão forte o testemunho de Davi a respeito da justificação como é o de Paulo. Davi é um grande representante da queda e da restauração de Deus pela imputação da justiça em Cristo. Paulo também é como um fariseu, que foi ensinado de que essa justiça da qual Davi falava poderia vir pelo esforço da obediência à lei. Convertido a Cristo, ele diz, ao entender Cristo, eu percebi que a justiça da qual eu ia para conquistar, que eu desejava ter, não vinha de minha condição de judeu, não vinha da minha condição de fariseu, não vinha da minha condição de um homem aparentemente piedoso e justo, mas vinha apenas da minha união a Cristo pela fé nele. Entendendo que Cristo é a justiça a qual eu sabia que precisava para estar diante de Deus, que não vem pelo meu esforço, considerei tudo refúgio, lixo. Minha história, meu legado, meu nascimento, minha origem, minha relação pactual com Deus como um filho de Abraão, tudo isso não tem valor fora de Cristo. Entendi que tudo isso é nada, é refúgio, é lixo, é resto sem Jesus. Jesus é a justiça de Deus para mim. Para ter a justiça que não vem de mim, mas dele, apenas fui unido a ele pela fé. Então, abri mão de tudo para ter a Cristo. Ele está mostrando a sublimidade, a singularidade, a supremacia de Cristo como nosso mediador, como a fonte de nossa justiça. Então ele está mostrando que ele foi justificado diante de Deus pela fé em Cristo somente, justificação pela fé somente, não pelo seu esforço, mas pela sua união espiritual com Cristo. Continuando aí, para confirmar essa argumentação da distinção, justificação é imputação de justiça, creditação legal de justiça, de crédito, de mérito de Cristo a nós. Vejam aí 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele não fez pecado, para que ele fosse sem justiça. Olha que coisa linda. Aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado. Daí por que Deus não imputa sobre nós a culpa? Porque Deus não imputará o pecado sobre nós? Porque imputou sobre Cristo. Daí a imputação da justiça de Cristo para nós, pela nossa relação com Ele como nosso mediador. Já vimos tudo isso aí. Então diz assim, Ele é a justiça de Deus para nós, tá? Justificados em Cristo. Então fomos declarados justos. Houve uma imputação de justiça, uma declaração legal. Agora ele diz, enquanto a justificação
é a base legal, é imputação de justiça. Santificação é infusão de graça. Vejam aí Ezequiel 36, versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. 36, 27. Suficiente. O Senhor mostrando como a aplicação da obra do Redentor se daria no coração do seu povo. Ele diz assim: eu vou colocar meu espírito no coração de vocês. Parece que é um texto do Novo Testamento, né? Isso aí. Eu vou colocar meu espírito no coração de vocês. E então vos farei me obedecer. Vou fazer com que vocês me obedeçam. O meu espírito vai inclinar vocês a mim, vai convertê-los a mim. Essa é a santificação. É o Espírito infundindo a graça. Baseado em quê? Como é que o Espírito vem para nós? O Espírito só vem a nós de maneira salvadora e santificadora, porque somos predestinados para isso, porque Cristo morreu por nós, porque estamos sendo chamados para receber estes benefícios. Então eu vou colocar o meu Espírito para fazê-los obedientes, para levá-los à obediência. Essa obediência aí é uma manifestação de santificação. O que é que o Espírito vai fazer? Vai infundir graça, vai derramar graça, o poder de Cristo, a graça, os efeitos da obra de Cristo, movendo o nosso coração à obediência, capacitando o nosso coração à obediência. E ele vai fazer isso através de quê? Nós já vimos como é que a gente é santificado? Pelo Espírito, através da palavra. Da palavra. Assim era desde o Antigo Testamento. Como é que o Senhor santificava o seu povo? Fazendo com que o seu Espírito movesse o povo para a lei, para as Escrituras, para a obediência à palavra de Deus. Então ele diz: enquanto que na justificação há a imputação de justiça, na santificação há a infusão de graça pelo Espírito Santo, capacitando-nos à obediência. E essa obediência é exatamente buscarmos a fonte de graça santificadora. É oração, é leitura da palavra de Deus, é usando a própria Escritura para nos mover em direção a Deus, para recebermos mais graça, para sermos santificados. Então, é bem interessante isso. A gente obedece para a santificação ou obedece por causa da santificação? A gente obedece para a santificação ou obedece por causa da santificação? As duas coisas. Uma coisa leva à outra, né? Eu obedeço porque eu estou sendo santificado e continuo sendo santificado na minha obediência. Uma coisa levando à outra. Então, quanto mais eu vou sendo santificado, mais obediente eu me torno. Quanto mais obediência, mais graça santificadora. A obediência me leva a buscar os meios de graça, e os meios de graça me capacitam à obediência. Tudo que é processo interage. Isso aí, é isso que ele está querendo mostrar. E principalmente esses que não são completos, eles vão sendo dados em parte, né? A obediência não é completa, como a santificação não é completa. Então a gente está uma coisa puxando a outra até que ela se torne completa, né? Então vamos lá, vamos ver isso aí, né? Então, enquanto a justificação é imputação de justiça, santificação é infusão de graça, é derramar de graça. Para quê? Vamos ver as distinções aí. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é
subjugado. Então, vamos entender qual é a diferença aí. Enquanto na justificação a ideia de ser perdoado aí é de acabar com a dívida, o perdão aí é assim, pastor, quando eu peco, eu não tenho que pedir a Deus perdão? Eu não vou buscar o perdão de Deus? Como é que a justificação me perdoa? A justificação já é o perdão absoluto. O que significa isso? Quando eu sou justificado, toda a minha dívida é considerada já paga por Cristo, pelo seu sacrifício. Quando eu estou pedindo perdão, eu não estou fazendo algo para pagar a dívida, mas reconhecendo que ela foi paga e buscando os benefícios deste pagamento. Não é pagando de novo, é recebendo os privilégios de já ter sido pago. Então, quando eu peço perdão a Deus, não é para que Ele expie meu pecado, providencie uma expiação, mas me trate baseado na expiação que já foi feita. Então, na justificação, a dívida já foi toda paga. Quando eu sou chamado para receber a justiça de Cristo, sou justificado, que é a ideia de imputação de justiça. Eu sou declarado livre, não tem mais dívida. Mas aí tem um problema. Eu sou livre, não tem mais dívida das que eu já fiz. E as que eu vou fazer ainda? Também já está pago. Jesus não pagou só dos pecados passados, não. Jesus pagou por todos os pecados do seu povo. Todos, meus irmãos, até os que você vai cometer e eu ainda. Porque se ele não fez isso, sua obra é incompleta e algo ainda precisa fazer para completar. O escritor aos Hebreus diz: morreu de uma vez por todas para satisfazer a justiça de Deus. Cristo não pagou uma parte da dívida, Ele pagou toda a dívida. Toda. A que eu adquiri em Adão no pecado original e a que eu estou adquirindo ao longo da minha vida. Então Cristo já pagou por todas. Então, na justificação, o pecado é perdoado quando Deus me chama pelo Evangelho e me declara justo, me une à justiça de Cristo. Eu sou declarado livre da culpa de todos os pecados. Por isso que Paulo em Romanos capítulo 8 versículo 1 diz: por que não tem condenação? Porque não há mais culpa. E por que não tem mais culpa? Porque Cristo recebeu a culpa e a maldição em meu lugar. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. É isso que significa se fazer pecado. É receber em meu lugar a culpa e a maldição desta culpa. Toda ela. Não é algumas, não. Toda a minha culpa de pecador. Toda. Não é uma parte dela, não. É toda. Por isso que Jesus não conquistou possibilidade de salvação. Ele realizou a nossa salvação. Pagou a dívida. Então, na justificação, eu sou chamado para receber os benefícios do pagamento da dívida. Eu recebo o perdão de Deus. Está livre. Não deve mais ao Senhor e à sua lei e à sua justiça. Não deve. Está livre. Não é mais culpado diante de Deus. Porque Cristo pagou. Então, na justificação, o pecado é perdoado. Romanos 6, versículos 6 e 14. Quem achou, leia. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça.
É isso que significa não estar mais debaixo da lei. Eu não estou mais debaixo da maldição e da culpa eterna da lei. O 2 de 8 também fala isso. Pode falar, pode ler. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pronto, isso aí. Bem, já te livrou. Ele está falando de que, partindo do princípio de que aqueles crentes têm fé salvadora, foram unidos a Cristo, então diz assim: vocês já foram libertos da culpa, da maldição, da morte eterna. Já foram libertos, não vão ser libertos. Então, na justificação, nós somos libertos da culpa do pecado, da maldição eterna do pecado. Mas é na santificação que o pecado é subjugado em nós. A culpa e a maldição, já estou livre dela, mas a presença do pecado que mancha o meu caráter, mancha a minha natureza, ainda está em mim, no meu dia a dia, no meu proceder, no meu maneira de pensar, falar e agir. Eu não posso ir mais para o inferno, eu não posso mais ser banido da presença de Deus, mas o pecado ainda está presente. Eu posso ainda ofender a Deus com o meu pecado. Então, na santificação, a presença do pecado é gradativamente subjugada. Eu estou gradativamente sendo liberto do poder de influência que o pecado ainda exerce no meu coração. É a tristeza que a gente sente. Claro, a culpa, as consequências, os danos relacionais com Deus, com o próximo, os danos existenciais, os danos psicológicos e espirituais, e físicos, que o pecado traz para nós. Então, na santificação, esta presença danosa do pecado vai sendo subjugada gradativamente. A graça de Cristo é infundida em meu coração para subjugar, para destruir gradativamente o pecado em meu coração. Veja aí, vamos ver o texto. Então, por isso que eu já sou, aí eu posso falar da salvação em 3 planos diferentes. Eu já fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Entendendo o todo em suas partes, eu posso então falar de que eu já sou salvo, porque os elementos que eu recebi são suficientes para me colocar na condição já de salvo, numa relação de salvo com Deus, porque eu já fui regenerado, eu já fui justificado, santificado e separado para Deus e colocado numa relação, e adotado da sua família, não esquecendo dessa, adotado, colocado na família de Deus. Então, já sou salvo, já pertenço ao Senhor, mas o pecado ainda está em mim e prejudica a minha relação com Deus. Então, estou sendo salvo, que é a santificação. Estou sendo salvo, estou sendo liberto gradativamente da presença do pecado, mas serei salvo, ou seja, só na glorificação é que eu serei liberto totalmente do pecado. Cristo já me salvou, mas a aplicação da salvação ainda está acontecendo. Então, já fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas no que eu já fui salvo, já posso me afirmar como um salvo. Por quê? Porque os elementos, apesar de distintos, são inseparáveis, são partes de um todo. Então, falar de um é relacionar ele ao todo. Interessante aqui, por isso que ele é infundido, porque por si só a gente podia pensar assim: se eu sou regenerado, se eu sou justificado, vou continuar pecando por aí. Vou viver, já está garantido minha salvação. Está garantido, vou viver libertinamente, mas não é bem assim. Não. A gente está, quando diz assim, que foi infundida a graça, foi subjugada, é para a gente entender que todos os pecados daqui para frente, aí o que ele falou lá, nós somos lembrados, arrependidos e colocados, levados a Cristo, não é só Deus. Não fica parado ali, não. Jesus Cristo não tirou você só do poço. Isso. Tirou você do poço, botou na beira e afastou você do poço. E está levando você para o mar.
Perfeitamente. para as fontes de delícias, de vida plena. Não deixa você lá. Tira para um fim. Ali não é o fim, é o meio. Conduz para um fim. Então, a santificação é a evidência da salvação. Então, não existe regenerado sem santificação. Acho que a palavra diz, sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Então, a santificação precisa necessariamente acontecer em nós. Por isso que ela não depende de nós, porque se dependesse de nós, não seríamos santificados. Mas envolve a nós, mas nos envolve no processo, porque Deus não nos deixa inativos. Ele produz a ação. A santificação gera busca por santificação. Ter sido separado por Deus e convertido o coração, regenerado, eu desejo santidade. Daí Jesus dizer nas bem-aventuranças: bem-aventurado é aquele que tem fome. Só que a gente pensa da justiça no aspecto social dela. Eu quero que as pessoas sejam boas, trate as outras com respeito. Não inicialmente, primariamente não. Qual é o meu anseio por justiça? Pela justiça de Deus, pela graça que me torne mais justo, que me torne mais santo. Bem-aventurado aquele que anseia por santidade, por justiça. Tem fome, e só tem fome e sede de justiça quem nasceu de novo. O justificado deseja ser santo. Se não tem esse desejo, pode ser um sinal de que não nasceu. Romanos 6. Pode até ser predestinado, mas ainda não foi chamado para receber os primeiros elementos. Sim, presbítero Ricardo. Romanos 6 fala bem disso. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Aí eu vou pular logo para o verso 8. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele vivemos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Pronto. Não, Romanos 6 todo, pode ler que... O 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por isso que a santificação é graça. É graça. Você está debaixo da graça. Que graça é essa? A graça que providenciou a justiça, que liberta você da culpa e da escravidão do pecado. Você não pode viver na escravidão do pecado, porque você já morreu para ele. Morreu em que sentido para ele? Morreu para o poder dominador dele, para a culpa, para a condenação. Mas existe uma pregação, acho que foi o Josemar Bessa, falando que muitas vezes nós temos tirado os cravos, os pregos que nos colocam na cruz de Cristo. A nossa morte com ele, para o pecado com ele. E nós muitas vezes estamos lá tentando tirar e voltarmos para o pecado. Ou então tentar vencê-los com o nosso próprio esforço. Que é pior. Que aí a ideia não só de morrer, é entender o efeito e o poder da morte de Cristo. Por isso que Paulo diz assim: como é que eu vou desejar viver no pecado se eu estou unido para Cristo? Morri para este poder e este desejo escravizador do pecado. Não posso, isso não pode fazer parte da nova natureza. Paulo diz assim: não pode fazer parte da nova natureza de um convertido. E assim, não, eu vou. Aí o senhor falou assim: alguém diz assim, não, eu vou, já fui justificado, eu vou continuar aqui no pecado. Paulo disse que esse tipo de pensamento não coaduna, não faz parte da maneira de pensar de um regenerado, de um nascido de novo. Ele disse: como é que vai desejar viver para o pecado? Nós que fomos unidos a Cristo em sua morte e fomos libertos dessa maneira pervertida de pensar, de maneira, claro que a gente ainda pode desejar o pecado e cair nele, mas a graça infundida em nosso coração produzirá arrependimento, que é consciência de pecado, tristeza pelo pecado e desejo de livrar dele, porque vai provocar uma ojeriza pelo pecado. É o que a nova natureza faz. Se não produzir isto, é sinal de que não houve regeneração. Acho interessante que a substituição
dos pecados, por coisas que Deus aprova na nossa vida, tem que acontecer de uma forma que nós nos disciplinemos. Ou seja, a busca pela palavra, a oração, nos afastam dessas situações pecaminosas. É isso mesmo. Que aí a graça me leva aí para as fontes de graça, para que é que Paulo fala do despojamento, né, do revestimento, despojamento e revestimento. Ele disse: eu já fui liberto do poder dominador dessa velha natureza, mas ela ainda está presente, então eu vou substituir os hábitos da velha natureza da nova natureza, que aí ele fala de guarda-roupa novo, né? Mulher já gosta disso, guarda-roupa novo é bom demais, né? Eu também já estou quase com esse espírito, estou doido para um guarda-roupa novo, né? Diz o povo que o problema é que a gente fica com as roupas velhas. É bom eu começar a dar minhas roupas, só não pode ficar nu, não é brincadeira, isso é superstição, mas é espiritualmente correto. Eu tenho que começar já me despir das roupas velhas, dos velhos hábitos pecaminosos, e me revestir da nova roupa em Cristo. Então, assim, as virtudes cristãs estão embrionárias em mim, mas os hábitos pecaminosos já estão velhos, experientes, maduros. Então ele diz assim: eu preciso alimentar a minha nova natureza, ter costume de vestir as virtudes cristãs, que gradativamente eu vou perdendo a vontade e a relação e a interação com os velhos hábitos. Substituição, a substituição. Daí a luta entre carne e espírito, que Paulo fala em Gálatas, né? Ele já usa a ideia em Efésios, a ideia do despojamento da roupa, né? Ele usa várias metáforas para mostrar que a nova vida em Cristo, que a santificação é este processo de crescimento em santidade, que vai nos afastando gradativamente do pecado e nos aproximando gradativamente da santidade e da justiça e da perfeição. Tem que haver isso. Se não houver esta caminhada, principalmente se a gente tem oportunidade de caminhada de vida, de fé. Alguns não têm esse tempo. A graça vem e trabalha rapidamente na vida deles, mas aqueles a que é dado o tempo devem evidenciar a presença santificadora do Espírito Santo. Não é que eu tenho que produzir, não é que eu tenho que me esforçar, isso precisa ser visto naturalmente na vida dele, porque o Espírito produz isso. É a graça que está sendo infundida, vai despertando o desejo por santidade. Crente que não deseja a santidade não é crente, não pode ser. Acho interessante que essa mudança de vida, os psicólogos modernos já estão colocando para nós como se fosse uma novidade, mas a Bíblia já prega para nós há muito tempo, porque hábitos novos só se constroem depois de 3 meses pelo menos. Sim. Fazendo aquele hábito. Isso. Então a gente vê na Bíblia falando que a gente deve permanecer e tentar e ir adiante, buscando o Espírito Santo. E a gente acha que isso não tem. E a gente vê isso, trata a questão instantânea, né? Que aí, como o Júnior disse, é simultâneo. O que é simultâneo e instantâneo? Alguns elementos da salvação. O da santificação não é. Ele é progressivo, é gradual. Então ele requer exatamente um treinamento, um ensinamento, prática, exercício. E Paulo compara a santificação com exercício físico. Ele faz isso. Ele compara a santificação com o treinamento de um atleta. Vai ver como é o treinamento. E naquela época que Paulo, que a gente não tinha tanto desenvolvimento e tanta tecnologia e tanto conhecimento sobre o condicionamento físico dos atletas, e Paulo já ficou admirado e viu aquilo como um bom exemplo, uma boa metáfora para a vida cristã. A autodisciplina do atleta, o treinamento constante, o esforço diário, a perseverança, o foco. Paulo fala sobre o foco, o objetivo. Ele quer a coroa, ele quer o louro, ele quer o primeiro lugar. Não é isso? Ele quer alcançar o alvo final, ele tem um foco. Então para isso ele se autodisciplina, ele se priva de alguns privilégios, de alguns benefícios, ele se esforça. E Paulo diz que nós temos um alvo muito maior, temos um objetivo muito maior, e que deveríamos ter mais disciplina, mais esforço e mais perseverança do que os atletas. Você imaginou? Você imaginou o espírito esportista num crente?
da disciplina, do foco. E não é qualquer atleta, é um atleta olímpico. Não, de alto nível, ainda tem isso. Não estou falando de atleta como o Ricardo, que é só por uma questão de condicionamento físico. Estou falando de como é que eles chamam? De alta performance, alto rendimento. Porque, claro que eu comparei com o Ricardo, mas foi uma comparação pífia, tá? Me perdoem aí. Porque, Foi boa, né? porque existem os atletas de nível médio e atletas olímpicos. Porque os atletas de nível médio também concorrem, também competem e são preparadíssimos. Mas nem todo atleta pode ser atleta olímpico. Atleta olímpico é atleta de alto rendimento, de alto nível. São chamados de super-humanos. Vai na performance. Exatamente. Por que eles são chamados assim? Porque eles vão além do normal da maioria. Eles vão além do normal da maioria. Estou falando da maioria dos atletas, não estou falando da maioria das pessoas, não. Porque se me colocar nesse bolo aí, eu estou morto. Que eu não faço nada comparado a eles, né? Eu estou morto, não estou nem respirando. Mas estou falando de atleta. Então, Paulo compara a vida cristã, a disciplina do crente, a busca e perseverança e o esforço com o desempenho de um atleta de alto nível, de atleta olímpico, dos que se preparam para correr como Paulo via nas arenas, nos estádios gregos e romanos que ele tinha experiência, nas maratonas, que até os gladiadores que não eram, na maioria deles, competidores por natureza, eram feitos competidores, né? Porque eram escravos que eram treinados. Vê como era o treinamento deles. Eles tinham que entrar em uma performance de atleta, mesmo. Por isso que demorava para morrer os que ainda desenvolviam uma certa habilidade, conseguia desenvolver uma. Mas se não, era para divertir o povo. Como é que o povo era divertido nas arenas? Os leão comendo os gladiadores que não eram atletas, não tinha performance, não tinha capacidade. Divertir o povo vendo eles perderem. E às vezes as lutas eram entre os soldados contra os escravos, os gladiadores que não tinham performance, não tinham capacidade de guerrear. Aí assim divertia o povo. O diabo fica rindo às vezes da gente assim, desse jeito. Os crentes que não se preparam, não se disciplinam, não tem foco, não tem disciplina pessoal, não entende. Assim, presbítero Ricardo. Isso se referiu 1 Coríntios 9, verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que coisa fantástica. Paulo acha que ele vai perder salvação? Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando que a salvação é isso. É o desejo por isso. É essa busca pela disciplina que faz parte do resultado do que Deus está fazendo na vida dele, movendo para buscar santificação, para querer santificação, para querer santidade, para lutar contra o pecado que ainda está presente nele. Por isso que o catecismo diz exatamente isso. A graça infundida, o que é que ela faz? Ela é derramada para nos limpar, para subjugar o pecado e para nos capacitar na luta contra ele. Nos envolve no processo, nos coloca no processo, nos move no processo, nos coloca em ação. É ele fazendo por meio de nós. Veja aí como é que eles colocam a justificação liberta de todos os crentes. Na justificação o pecado é perdoado e na santificação ele é subjugado, como nós já vimos. Então ele está gradativamente sendo
liberta da presença do pecado. Na justificação, a justificação liberta todos os crentes igualmente da ira vindoura, da ira de Deus. E isso de modo perfeito nesta vida, de maneira que eles nunca mais caem na condenação. Ó, o texto que nós citamos, alguém lê aí, Romanos 1, 33 e 34. Então, na justificação... Romanos 8. Romanos 1, falei, foi? Romanos 8, 1. Romanos 8, 1, 33 e 34. Agora, pois, nenhuma condenação para as questões de Jesus. 33 e 34. Quem tentará pela falta dos eleitos de Deus, é Deus que o justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou para estar à direita de Deus e também intercede por nós. Tem um texto de Paulo na outra carta, não sei se é Tessalonicenses ou é Filipenses, que ele fala que fomos libertos da ira vindoura. Já fomos libertos da ira vindoura. Mas aqui ele deixa isso claro, mostrando que não há mais condenação para os que estão em Cristo, já estão unidos a Cristo, porque fomos libertos da culpa, da condenação. Então a ira de Deus não pode mais ser derramada sobre nós de maneira condenatória e destruidora. Isso já presente, no presente, por isso que já somos salvos, porque no presente, na justificação, fomos libertos da ira futura de Deus. Não podemos ser condenados junto com os ímpios. Já tenho certeza de que lá no juízo final, Deus não vai me declarar culpado. Eu já tenho essa certeza. Por quê? Porque não há mais condenação para os que estão em Cristo. Não podem ser condenados. Deus não pode exigir o pagamento da dívida duas vezes. Eu não tenho mais dívida. Se eu estou unido a Cristo de verdade, não há mais dívida. Então Paulo diz assim: quem vai agora, é bem interessante, quem vai acusar os eleitos de Deus? Paulo não está falando da acusação legítima, de julgamento, de avaliá-los conforme seus pecados cometidos, mas Paulo está falando de condenação final, de juízo, de declaração de culpa eterna, de condenação. Quem vai condená-los? Quem vai dizer que eles não pertencem ao Senhor? Quem vai dizer que eles merecem ir para o inferno? Ele disse: ninguém. Por quê? O texto diz: porque foi Cristo quem morreu e ressuscitou por eles. Porque Cristo é esta justiça. Cristo pagou a dívida. Então ninguém pode dizer assim: você vai ter que ir para o inferno, você vai para o inferno, você merece ir para o inferno. Não pode. Por quê? Ninguém pode mais nos condenar ao inferno, porque Cristo é a nossa justiça. Que Cristo apresenta a nossa dívida paga. Por isso que ele diz que é por causa de Cristo que não há acusação contra nós. Então, o que Satanás faz não é acusação legítima de um promotor que apresenta as culpas e as provas desta a denúncia e as provas da acusação. Não. Satanás, ele é um acusador fofoqueiro. Ele é um provocador de confusão. Ele é um promotor, primeiro que ele não tem qualificação de ser promotor, porque ele é mentiroso. O promotor não pode ser mentiroso. Satanás é mentiroso, então ele não pode ser um promotor legítimo. O promotor precisa falar verdade e precisa amar a justiça. O promotor faz justiça. Ele quer que os culpados sejam condenados e os inocentes sejam absorvidos. Não é isso que Satanás quer. Então ele não faz acusações legítimas. Ele na realidade é difamador. Ele é um difamador. É diferente. Então Jesus, o que Paulo está dizendo é assim: ninguém pode apresentar
acusação legítima contra o povo de Deus diante de Deus. Ninguém pode apresentar acusação legítima diante deles. São pecadores que merecem ir para o inferno, condenados. E ninguém pode fazer isso. Por quê? Porque Cristo é a justiça deles. Cristo já morreu por eles e ressuscitou como quem pagou a dívida, o vitorioso. É aí que Jesus é o intercessor contínuo nosso. Diante de Deus está a certeza de que Ele pagou nossa dívida. Então, na justificação, Ele está dizendo aí somos libertos. Então, nossa condição presente já é uma condição de perfeita justiça. Então, assim, daí o erro católico de que nós podemos aumentar nossa justiça. A justiça não pode ser aumentada. Você já é justo diante de Deus, já é um culpado liberto, já é um devedor com a dívida paga, já é um indivíduo com o nome limpo, ficha suja que agora tem seu nome limpo. E não foi porque o STF deu um golpe, não, é porque de fato a dívida foi paga, a justiça foi satisfeita, sem arrumadinho, sem puxadinho e sem golpe. Então, de fato, sem botar panos quentes, sem passar pano, Deus providenciou justiça perfeita. Então, nós já somos perfeitamente justos, nesse sentido, já somos perfeitos, já somos perfeitamente justos, ou seja, não há mais dívida e nem culpa, a ira de Deus não está mais sobre nós, já hoje, agora, né? Essa é a nossa condição legal, já estamos sem culpa, por isso nunca mais podemos ser condenados. Mas a santificação não é igual em todos os crentes. Então, todos os crentes já são justos, perfeitamente libertos, perfeitamente sem culpa, perfeitamente sem dívida. Todos igual, todos. Mas quanto à pureza do coração, quanto à perfeição do caráter, aí há diferença. Por isso que, se você é um crente em Jesus Cristo, não importa em que nível esteja a sua santificação, se você é um crente de verdade, se você morrer agora, você vai para onde? Vai para o céu. Por que vai? Exatamente. Sua condição de um indivíduo sem culpa e justo já é perfeita agora. Então, se o senhor morre agora, sua alma já tem livre acesso a Deus e pode adentrar no seu reino eterno, porque o senhor não tem culpa, não tem dívida mais diante de Deus por causa de Cristo. Isso é justificação. Mas o que é que sua alma precisa? Ela precisa ser purificada, limpa. Então, apenas limpa o pecado que ainda tem, mas não tem mais culpa. O anjo vai ler lá o livro, não tem dívida lá pendente. Não tem. Ele pode até falar que tem dívida lá, que tem seu nome lá, registrou que tem coisas lá feitas. O senhor fez isso, fiz mesmo, fiz tudo isso aí. Mas isso aqui já está pago. Está pago? Pago. Aí o anjo tentou pagar mal pagado, está lá escrito. Mas embaixo está escrito assim: pago. Jesus Cristo. Pago. Está pago. É dívida, mas dívida paga. Dívida paga. Dívida paga. Já viu o cara fazer dívida que já está paga? É a gente pecando. Dívida paga. Pastor, Sim. ontem, lá em casa, a empregada falou um negócio comigo. É porque a gente, quando morre, vai esperar a vida de Cristo. Eu disse: quando a gente morre, o Espírito volta a Deus
E o corpo fica esperando a ressurreição. Muito bom. É isso mesmo. O crente que morre, ele não está esperando a volta de Cristo, apesar de que ele quem está esperando é seu corpo lá. Ele já está com Cristo. Exatamente. Já está com o Senhor. É claro que este evento ainda acontecerá e ele vai participar, mas ele não é aguardando no sentido que ele não está com Cristo, então ele aguarda estar com Cristo. Não. Ele já está. E Paulo fala muito bem disso, né? Que morrer para mim é melhor, porque morrer é estar com o Senhor. Estar com vocês é bom, mas com o Senhor é muito melhor. Então ele fala de uma certeza de encontro e comunhão com o Senhor imediatamente após a morte. Então, e cai por terra a ideia de adventista que quando morre fica no soninho da alma e esperando. Aí sim, na visão adventista, o crente espera mesmo a ressurreição, espera literalmente. Ele não pode ver o Senhor, ele não pode ter comunhão com o Senhor, ele espera isso, porque sua alma é inconsciente, porque quem pensa é o cérebro. A alma não tem faculdades mentais, não tem faculdades racionais. A alma é apenas um sopro de vida, é um fôlego de vida, não é a fonte das faculdades. Essa é a visão adventista, inclusive uma visão evolucionista, né? Porque essa não é a visão bíblica, tá? Biblicamente, a alma é a fonte da racionalidade, apesar de se valer do cérebro, de estar em plena conexão com o cérebro como o comandante neural do corpo. Mas o comandante intelectual, racional, de fontes factuais do homem, de suas reais fontes de ação e de pensamento, é a alma. É isso que a Bíblia diz. Então, por isso que mesmo desencarnado, mesmo separado do corpo, a alma é plena de consciência, tanto no céu como no inferno. Lázaro e Rico ilustra muito bem isso. Então, na visão adventista, corrobora com o pensamento dessa senhora que falou com o senhor aí, de que quando o crente morre na visão adventista, ele espera de fato a ressurreição, porque ele não pode se encontrar com o Senhor, porque sua alma não é racional, não é consciente. É o que eles chamam de sono da alma. A alma fica, não sei, uma garrafinha, sei lá onde é que ela fica. A alma fica em algum lugar que eu não sei onde é, assim como eu não sei onde é o purgatório, que não existe. Ou fica penada aí, penando por aí, mas não é consciente, então ela deve se bater aí pelo mundo. Então, não sei o que ela faz. Os adventistas dizem que a alma não é consciente, então ela não pode entrar na glória, ela não pode gozar da glória. Então, ele espera, ou então fica lá sentado, esperando o corpo ressuscitar, sei lá. Essas coisas doidas a gente não sabe como explicar, porque não é bíblico, então não tem lógica nenhuma. Então, só Ellen White pode explicar isso aí. Se a gente vai entender, eu não sei. Agora ela vai tentar explicar, vai. Aí o que ocorre? É igual os filósofos tentando explicar certas teorias filosóficas. Aí o que ocorre? Na visão adventista, sim, o indivíduo está esperando, a alma está esperando Jesus. Mas na visão bíblica, não. Na visão bíblica, a alma se encontra imediatamente com o Senhor, plena de consciência, porém plena de perfeição, já aperfeiçoada, já perfeita, sem pecado e sem culpa. Mas essa culpa ela já tem desde agora. Então vejam aí, para a gente finalizar aqui. Na justificação, liberta todos os crentes igualmente da ira vindoura, isso de modo perfeito nesta vida, de maneira que eles nunca mais caem em condenação, já vimos. E a santificação não é igual em todos os crentes, e nesta vida não é perfeita em crente algum. Vejam aí o texto, 1 Coríntios 3, 1 e 2, Marcos 4, 28. Então, na justificação, todos os crentes estão no mesmo nível, são todos livres, libertos, sem culpa e perfeitamente justos. Mas quanto à santificação, há diferença. Há diferença. Eu posso falar, pastor, de crente mais santo, de crente menos santo? Posso sim.
de crente mais infantil e mais maduro, espiritualmente falando, posso, sim, na caminhada, sim, com certeza. Níveis diferentes 1 Coríntios. de santificação. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A palavra carne, em grego, sarx, ela tem vários sentidos, e aí essa é a confusão muitas vezes que é feita, principalmente no meio pentecostal e arminiano. Eles falam de crente carnal. Crente carnal, na visão pentecostal, é um crente... É um crente imoral mesmo, é um crente pervertido, não regenerado, é um cara mau mesmo. Isso contraria as escrituras. A palavra sarx, a palavra carne aqui, a carne pode ser o corpo, ela pode significar a nossa matéria, o nosso corpo, ela pode significar nossa fragilidade como criatura humana. Carne pode significar nossas limitações como seres humanos, mas ela também pode significar imoralidade, perversão, a condição da natureza caída. Aqui, carne, carnal, não é não regenerado ou ímpio, mas é crente fraco, é infantil, é crente infantil, imaturo. Crente que deveria estar em um nível de santidade mais do que ele está na sua condição, ou seja, que ele já deveria, pelo tempo de conversão e pela exposição à palavra, já deveria demonstrar mais maturidade espiritual do que tem. Falta de discernimento, né? Discernimento, infantilidade, lidar com questões menos importantes, como questão divisionista de grupos, Paulo, Apolo, Cefas. A infantilidade quanto ao propósito dos dons espirituais, de não entender, de fazer facção, grupo. Fulano é do grupo dos que falam em línguas, então ele é mais importante. O outro profetiza, e Paulo disse: isso mostra a infantilidade de vocês. Infantilidade de querer comer mais que todo mundo, de não entender a ceia, de não entender o espírito de amor, de confraternização que havia na festa do ágape, na ceia do Senhor. É isso aí que Paulo está falando, e não de crente que como dizia na minha infância, de crente Raimundo. Paulo não está falando de crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Isso aí é ímpio, isso não é crente. Crente Raimundo não é crente fraco, é ímpio, disfarçado de crente, entendeu? Um pé na igreja, outro no mundo, um pé na igreja, outro no mundo. Na igreja é crente no mundo, aí lá fora é o cão. Não, isso aí Paulo não está falando disso não. Paulo está falando da fraqueza, da infantilidade daqueles crentes, da imaturidade, de lidar com questões de maneira infantil, ingênua, de cometer pecado também, mas não de viver a lascívia, a imoralidade, a perversão como os ímpios, não, meu irmão. Por favor. Paulo pode dizer assim: estão tolerando o pecado aí, isso é muito ruim, pecado que nem os ímpios toleram. Então, pega firme aí, joga esse indivíduo por leões e comer ele. Então, Paulo não está falando de crente carnal no sentido de crente não regenerado, de crente mundano, não. Paulo está falando de crente infantil, ingênuo, que não desenvolveu, que não cresceu espiritualmente como deveria crescer pelo tempo de cristão e de exposição bíblica. É isso que Paulo... Então, estas diferenças, mas veja que coisa interessante, mesmo falando que eles são infantis, Paulo chama de santos. Não é isso não? 1 Coríntios. Paulo chamou eles de santos, e logo depois diz carnais. Então você precisa entender que esse carnal aí não pode ser mundano, é santo, porque já foi separado para Deus, é crente, mas ainda é ingênuo, infantil, precisa de crescer espiritualmente, desenvolver espiritualmente, demonstra muitas fraquezas espirituais, mas demonstra temor verdadeiro, fé verdadeira, a ponto de Paulo depois na segunda carta elogiá-los dizendo:
vocês acataram minha repreensão e mostraram que de fato são crentes. Ele desceu o sarrafo na primeira carta, quando foi na segunda ele disse: louva a Deus, porque fostes contristados para a santificação por Deus. Em 2 Coríntios que ele fala isso. Ele já mostra que de fato aqueles, por isso que ele chamou de santos, porque se eles são crentes, eles já são santos e estão sendo santificados, mas o nível de santificação é diferente. Tem crentes ingênuos, infantis, crentes maduros, crentes em progresso, crentes recém-convertidos, recém-chamados à fé, ainda imaturos, ingênuos, mas cheios de fervor, a níveis discrepantes, diferenciadas de santificação, de nível espiritual, mas todos, se são crentes, são já justos, perfeitos na justificação, na condição de livres da culpa, mas quanto à pureza e nível espiritual são diferentes. Veja aí, e por isso que eu não acredito na teoria do arrebatamento secreto e separado da igreja, em que uma parte vai, a outra fica. Crentes fiéis vão e crentes fracos ficam. Crente fraco é crente. Membro fraco do corpo é membro do corpo. Então, se Cristo vem buscar a sua igreja, ele não vem buscar uma parte da igreja, ele vem buscar a sua igreja. E o crente regenerado, o justificado, é igreja de Cristo. Então, Jesus não vem buscar os fiéis, os santarrões, os puritanos. Jesus vem buscar os crentes, sua igreja, e ele os fará perfeitos. Por isso que Paulo lá na sua carta aos Efésios, comparando o casamento com a relação de Cristo e a igreja, ele diz assim: o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, se entregou por ela para fazê-la santa. Ele vai fazê-la santa, ela toda, não é uma parte dela. Uma parte da igreja, uma parte da noiva fica, outra parte vai. Cristo se une à sua igreja toda. Tem uma parte aí que fala que os caras estão se santificando para. Aí eu não sei mais como é que é. E no arrebatamento, vai fazer uma parte aí, vamos ver o crente fraco, que ele aí vai aprendendo, vai se santificando. É isso que dizem os que defendem essa teoria. Doja. Porque se Jesus vem buscar a igreja, ele não tem a segunda buscada. E tem outra coisa, quando eu digo que uma parte fica, eu estou dizendo que essa parte ainda não está ligada a Cristo, porque se ela tivesse ligada a Cristo, ela não pode ficar. Não faz parte da igreja. Não é a igreja, aí são os convidados, aí não é a igreja. Aí Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus não vem buscar parte dela, o corpo, ele vem buscar os braços e deixar as pernas. Ele vem buscar o corpo, a noiva. E a noiva é formada por crentes fracos e fortes, porque são todos justificados em Cristo, santos em Cristo, salvos em Cristo. Então, o nível de santificação é diferente, mas a condição espiritual é a mesma: salvos, filhos de Deus, justificados. Porque este processo, ele não termina aqui, ele não se completa aqui. Por isso que aqui ele é diferente e oscilante, mas aonde ele se completa para todos. Daí a questão: digamos que eu seja um exemplo de crente maduro, digamos que eu seja um exemplo de crente maduro, tá? E fica ruim usar o outro exemplo aqui. Que tem um crente na igreja que é... Não, eu sou fraco, assim, foi sorte, eu venho agora também. Digamos que ele pediu, eu boto ele. E o presbítero Lilian é um exemplo de crente mais fraco da igreja, mas é a rabeta, lá é o fim mesmo. Digamos que o pastor é o início, é o mais maduro da igreja. É tudo suposição, viu, gente? E o presbítero Lilian é o crente mais fraco da igreja, é o mais problemático da igreja. Tá bom já, né? Já tá bom.
se nós dois morrermos agora? Os dois vão para o céu, Por quê? porque os dois são crentes. Exatamente. Cristo pegou o pecado. Dos dois. Exatamente. Mas tem uma questão importante aí. Vem agora a pergunta capciosa. Como nós dois chegaremos no céu? Do jeito que a gente morreu? Ou perfeitos? Exatamente. O problema não é a saída. A questão não é a saída, é a chegada. Como é que a alma de um crente chega no céu? Todos iguais, perfeitos. Mas vai ter uma diferença ali. Quando eu chegar Agora lá, tem. se você era mais fraco, vai ter um galardão maior do que ele. Aí é na Bíblia, no capítulo, no livro Lilians, capítulo 2. Não. Agora, pastor, E o galardão, cenas para os próximos capítulos. Segura o drama. Galardão muda meu status espiritual? Galardão me torna mais justo ou menos justo? Não. Me torna mais santo ou menos santo? Não. O que galardão significa? Significa minha experiência pessoal com Deus. Ela é diferente em cada crente? É. O que isso vai me tornar diferente lá no céu? Não sei. Suponho que esteja relacionado a um gozo pessoal e possivelmente a alguma posição de autoridade em funções que me será dada, porque de fato há funções sendo exercidas na eternidade. Porém, isso é muito subjetivo, porque eu não tenho como afirmar isso, que não há a orientação bíblica de que galardão é colocação de posição de liderança no céu ou de algum cargo. Mas é possível que esteja relacionado. Mas eu acho que é muito mais certo dizer que galardão produz uma experiência e um gozo pessoal com Deus que eu levo para a eternidade e me coloca em um gozo pessoal particular, único. Está entendendo? Agora, minhas obras, meu galardão, me torna mais justo, mais santo e mais merecedor no céu? Não, porque justiça, santidade e mérito não vem de nenhuma ação minha, vem da obra de Cristo. Entendeu aí? Por isso que não tem crente com cabeça pelada lá sem coroa, não tem crente andando em chopana, não tem crente vivendo em favela do céu. Olha que coisa doida. Crente precisando de Bolsa Família do céu. Não tem isso, gente. É porque Jesus só salvou ele e ele não fez nada. Imagina o ladrão da cruz, se ele recebeu o que ele merece, ele vai receber o quê? Trabalhou o quê por Cristo? Que obra social, que obra espiritual aquele homem fez? Nem culto ele prestou, nem batismo ele pôde receber. Se converteu na cruz, pregado, morrendo. Mas ele é menos crente que nós? Ele é menos justo? É menos santo? É menos filho? Não. Por quê? Porque essas condições não estão ligadas ao que ele fez, mas ao que Cristo fez por ele. Agora, ele é um crente que serviu ao Senhor, que tem experiência de vida com Deus? Não. Serviu ao Senhor na terra? Não. Aí ele não tem uma vivência espiritual que nós levaremos. Pode até ter sofrido na sua morte, Não por Cristo. mas não por Cristo. Eu vou comparar minha experiência espiritual com a de Paulo? Não. Agora, eu sou menos crente que Paulo? Não. Sou menos justo que ele? Não. Sou menos santo? Não. Sou menos filho de Deus? Não. Por quê? Porque santo é por causa do que Cristo fez. Justo é por causa do que Cristo fez. Filho é por causa do que Cristo fez. E ele fez por todos os crentes igualmente. Daí Paulo dizer que quem é filho também é herdeiro. Então tem pobre, tem morador de chopana, tem crente debaixo da ponte ou dependente do serviço social do céu. No Bolsa Crente? Não tem. No Bolsa Céu não tem. Porque somos herdeiros de toda a riqueza, acesso livre, mas não é porque pelo que eu fiz,
é pelo que Cristo fez por mim. Por isso que Paulo diz assim, as bênçãos atreladas a isso não podem ser jamais comparadas com nada nessa vida. As glórias vindouras não podem ser comparadas jamais, porque são grandiosas, muito grandiosas. Então, mas não é pelo que eu faço. E aí galardão para mim está mais por esse âmbito aí, da minha experiência que eu levo, do meu gozo pessoal com a minha experiência pessoal com o Senhor. É o que ele diz aos crentes da carta no Apocalipse, ao vencedor, ou seja, ele lidou com aquele sofrimento específico, com aquela perseguição, sua experiência de igreja pontual. Ao vencedor daria isso. Então, algo específico à experiência daqueles crentes, o galardão, o direito disso. Mas algumas coisas são gerais para todos os crentes, é igual de todos os crentes, só reafirmando a experiência deles, e eles vão levar aquilo para a eternidade, em termos de experiência cristã, mas de mérito, não. Mérito não, porque nosso mérito diante de Deus não vem do que fazemos, vem do que Cristo faz por nós. Por isso que o mérito é igual. Mas a experiência é diferente. Por isso que o nível de santidade na terra é diferente. Ainda que eu e o presbítero Liam morramos agora, saímos em níveis diferentes de santidade, mas entraremos no céu no mesmo nível, no topo, perfeitos, porque no céu não pode entrar pecado, não entra meio perfeito, meio santo, meio justo, entra justo, santo e perfeito. Aquele que começou a obra, termina ela. Eita, aleluia. Para a gente terminar, meus irmãos, 2 Coríntios 7, 1, Filipenses 3, vamos só ler os textos aqui para a gente finalizar, né? Ou então deixa para outra semana, perdoe, o tempo já está bom, a gente estourou, porque essa parte final se conecta muito bem com a pergunta 78, que é a imperfeição da santidade na terra, né? Nos preparando para a glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.